Agora a gente tem que saber. Ele que mandou fazer isso. Se puder ficar de pé agora, mais uma vez. Fazemos. Peraí. Estender nossas mãos na direção do Alessandro. Pedir esse Espírito Santo maravilhoso que nos instrua, que fale ao nosso coração. Apesar da alegria, da brincadeira, ninguém veio aqui só para zoar. Ninguém veio aqui gastar um fim de semana. Então, o que Deus quer nos falar é bem profundo. Entregamos, Pai amado, esse teu filho, em nome de Jesus. Que ele seja cheio do Espírito Santo para falar no nosso coração nesta noite. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Abre os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Dá para me ouvir agora? Ou tá ruim? Dá para ouvir agora? Tá ruim. É por causa da gravação. Tem que gravar. Então, isso é bom que eu já sei que não posso falar bobagem. Eu já sei que não posso falar bobagem. Boa noite. Como o Eduardo falou, meu nome é Alessandro. Eu sou daqui de Petrópolis mesmo. Peraí, ó. Bom, vamos lá para agora. 1, 2, testando. Jesus é o Senhor. Tava ligado. Daqui eu joguei? Não, foi ele. 1, 2, testando. Jesus é o Senhor. Vamos lá. Bom, estava dizendo, meu nome é Alessandro, eu sou daqui de Petrópolis, eu participo da oficina de valores. O que é a oficina, né? Antes de entrar no tema da pregação. A oficina, nós somos um grupo, faz 10 anos esse ano, de criança ainda. A gente é criança ainda. Eles já são maiores de idade, né? 25 já dá um negócio. E o nosso chamado, o nosso carisma, se a gente pode dizer, principal é a evangelização dos ambientes. Né? O nosso trabalho principal, ele é fora dos muros da paróquia. A gente começou com missão no colégio, a gente está sempre no colégio. Hoje tem um trabalho nas universidades também, a gente começou já tem algum tempo, está se consolidando. Trabalho no ambiente virtual também. E agora, esse ano, tem em 2 meses, a gente começou um trabalho com famílias também. Só que tudo isso de maneira bem pequena, assim, mas é o nosso chamado, né? Tanto que a maior parte das coisas que a gente faz questão de fazer em ambientes fora da paróquia. Por exemplo, esse trabalho com famílias, a gente começou em um colégio, o colégio cedeu espaço. A gente começou lá, agora a gente faz nas casas. A ideia principal é essa, né? A ideia principal é essa. E, assim, se posso falar, uma coisa que a gente também se dedica bastante é essa questão da pregação. Aí já o trabalho interno da igreja. Tem muitas outras coisas, a questão da pregação é bem forte. Essa semana foi uma semana bem intensa pra gente. Bem intensa. A gente foi um grupo, eu estava até nesse grupo, a gente foi a São Paulo, fazendo Esperança, pregar para o pessoal de recuperação lá. Tem um grupo no Paraná agora. Tem aqui à tarde hoje, também teve pelo menos 2, 3 pregações à tarde hoje, assim. Então é uma coisa que a gente se dedica, assim. Bom, assim, ou seja, assim, costumo pensar o seguinte, nós somos poucos assim, na oficina. Assim, a gente tem em torno de umas 30 pessoas mais comprometidas e umas 100 que estão ali no bonde, assim, estão ali no rolo do negócio, mas tem mais comprometidos. Bom, isso é onde eu participo da igreja hoje, né? A oficina é um pedacinho da igreja, assim, tem uma turma de pecado lá, um pedacinho da igreja. E é sempre uma alegria pra gente, da oficina, até porque a oficina também surgiu nesse contexto, desse contato com outras experiências da própria igreja. A gente tem bastante contato com a própria renovação carismática. Aqui em Petrópolis, com a comunidade Jesus Menino, não sei se vocês conhecem, vamos vir aqui amanhã, né? Comunidade Jesus Menino, Calcos, Beis, teve bastante pessoas que participam da oficina de São Paulo também.
Mas bom, eu não vim falar da oficina, né? Eu até gostaria, assim, é bom falar da oficina, né? É a minha casa, né? Então, de falar da nossa casa, mas eu não vim falar da oficina. Eu vim fazer uma reflexão com vocês sobre esse tema que o Eduardo propôs, questão do entregue seu caminho a Deus. E para a gente entrar nesse tema, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Atos, capítulo 9, por favor. Bom, Atos capítulo 9, uma passagem que muito me marca, todo mundo conhece, né? Que é a conversão de um daqueles que é um dos santos que eu mais admiro, que é São Paulo, né? Bom, eu sei, São Paulo, minha trinca de heróis aí, né? Não. Primeiro, capítulo 9, a gente começar no primeiro. Minha trinca tem assim, com São Barnabé, que é um santo de devoção meu pessoal, assim, tem São Paulo, na verdade na minha trinca, né? São 4. Santo Agostinho, que a gente há pouco tempo celebrou, e um que está em processo, que eu vou ver beatificado, que é o Tcheco, que era um jornalista, assim. Meu sonho é... Esse cara eu falei, eu devo ter correr na praia, mas eu vou a beatificação dele. Assim. Olha só, aqui não vai ser na praia, né? Porque tem que vender chocolate quente na rua, não vai ser picolé na praia, mas vamos lá. Seguinte, preste atenção, vamos ler. Atos é o livro depois de João. Depois de João. Antes do Apocalipse. É o livro depois de João. Seguinte, quem tiver sem a Bíblia, preste atenção. Quem tiver com a Bíblia, acompanha a leitura. Olha só. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar nessa passagem, vamos tentar pensar quem era esse Saulo de Tarso, que viria a ser o grande São Paulo, né? Aí um dos maiores evangelizadores da história, que escreveu 70% do Novo Testamento. Quem era esse cara que se converteu? Cara, Saulo, primeira coisa que Saulo era, vamos pensar assim. Olha só o currículo, vou dar aqui, ó. Saulo era o cara que se você tivesse uma empresa, você contrataria ele. Olha só, Saulo era cidadão romano, primeira coisa. Isso pra gente não quer dizer nada, mas na época queria dizer muito. Por exemplo, um cidadão romano, ele não podia ser crucificado, sabiam disso? Jesus só morreu crucificado porque Jesus não era cidadão romano. Um cidadão romano, ele tinha direitos que a maior parte das pessoas não tinham. E boa parte das pessoas, para serem cidadãs, elas tinham que comprar esse título de cidadão. Isso era muito caro. Paulo era cidadão romano de nascimento. Ele tinha direito, por exemplo, se ele estivesse sendo julgado por qualquer um, de pedir para ser julgado pelo imperador. Ou seja, Saulo participava, tinha direitos políticos que a maior parte não tinha. Caramba, né? Segunda coisa que nós sabemos sobre
Saulo de Tarso. Por que eu estou falando tudo isso? Daqui a pouco vocês vão perceber. Saulo sabia ler e escrever em grego. Como é que a gente sabe disso? Porque ele escreveu o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Ele escreveu. Olha só, o que era o grego? O grego era a língua, vamos colocar assim, intelectual da época. Era a língua intelectual da época. Então, assim, isso quer dizer que Saulo era alguém que tinha estudado. Era alguém que conhecia muito. Bom, cidadão romano, sabia ler e escrever em grego, e não só isso. A gente sabe que ele conhecia a literatura grega. Caramba, como é que a gente sabe disso? Porque ele cita. No Novo Testamento ele cita. Essa é a outra coisa. Bom, até aí tá bom. Cara, cidadão romano. Se fosse hoje, teria aí um mestrado. Se fosse hoje em dia, teria aí um mestrado. Manja de grego. Mas, além disso, Saulo era profundamente religioso. E não só profundamente religioso. Saulo era discípulo de Gamaliel. Se eu fosse judeu, eu queria ser discípulo de Gamaliel. Era das principais escolas rabínicas da época. Assim, para vocês terem noção, foi o Gamaliel, mestre de Saulo, que deu o conselho para os judeus pararem de perseguir os cristãos. Lembram disso? Está lá em Atos dos Apóstolos. Gamaliel diz: parem de persegui-los, porque se eles estiverem errados, eles vão morrer. Vai acabar. Mas se eles realmente estiverem certos, vocês correm o risco de combater contra o Senhor. Gamaliel era das principais autoridades judaicas da época, um dos mais sábios rabinos. Muito sábios. A escola de Gamaliel. Saulo era formado por Gamaliel. Para a gente pegar um exemplo do Rio de Janeiro, um contexto assim, imagina um cara famoso no Rio de Janeiro, morreu tem um tempo, era Dom Estevão Bittencourt, né? Era o bispo lá, o monge lá do Mosteiro de São Betel, a mesma coisa que dissesse assim, sei lá, o Eduardo da escola do Dom Estevão Bittencourt. Isso é moral, né, cara? Isso é moral, assim, aquela coisa assim. Então, assim, o Gamaliel era aquele cara, né? Era um cara e era uma pessoa muito boa. A gente vê como é que a gente sabe disso? Pelo conselho que ele deu. Muito boa, muito sábio. Saulo era discípulo dele. Saulo era um fariseu. E quando a gente olha hoje, a gente lê as brigas de Jesus com os fariseus, a gente não entende o que é um fariseu. Porque Jesus está condenando ali as distorções, a hipocrisia que você vestiu. Mas os fariseus eram pessoas, assim, as pessoas que mais levavam a sério a religião. Se nós hoje convivêssemos com o fariseu é alguém que a gente consideraria santo. É porque Jesus, tanto que alguns fariseus decidiram seguir Jesus. Só que assim, Jesus viu, debaixo disso tudo havia muita hipocrisia, havia muita coisa. Mas olha só, Saulo era fariseu, zeloso. Ele diz tudo isso, ele apresenta o currículo dele em algumas cartas. Esse cara, além de tudo, ele tinha uma profissão. Aquele cara que a gente ia querer que namorasse nossa filha. Assim, pô, o cara, ó, direitinho, tinha uma profissão. Era fabricante de tendas. Ele também diz isso. Ele era fabricante de tendas. Esse é Saulo. Esse é o grande Saulo, né? Bom, se eu vivesse naquela época, eu confesso para vocês, e fosse judeu, que eu admiraria muito Saulo. Esse Saulo é alguém que seria muito admirado. Bom, descobre que ele é um mau discípulo de Gamaliel. Isso a gente vai descobrir. Porque Gamaliel dizia para que os cristãos não fossem perseguidos, ele não foi um discípulo tão bom assim. A gente sabe disso, mas era alguém admirável. Mas olha só, no entanto, a gente sabe que Saulo, né, embora buscasse muito a Deus, tivesse essa decisão, fariseu, filho de fariseus, contra a lei irrepreensível, ele seguia um caminho que o distanciava do Senhor. Com todo esse currículo, que é um grande currículo, com tudo isso, e com essa decisão de buscar a Deus, o caminho que ele seguia o distanciava do Senhor. E mais, o caminho que ele seguia
o levava a fazer aquilo que o mestre dele tinha medo que as pessoas fizessem. O quê? Combater contra o Senhor. Né? Olha só. Com tudo isso, ele não seguiu o grande conselho do mestre dele, que era o conselho de Gamaliel, não persiga. Bom, ele combatia o próprio Senhor. Minha gente, eu vim aqui para dar uma aula sobre São Paulo? Não tenho nem condição de fazer isso. Gostaria de ter. Não tenho nem condição de fazer isso. Eu vim usar Paulo para pensar em mim e na tua vida. Por isso que eu quis contextualizar quem ele era. Olha só, eu não conheço a tua história. Esse pode ser o teu primeiro encontro. Quem aqui está vindo no primeiro retiro? Alguém está vindo no primeiro retiro? Bastante gente, sejam bem-vindos. Assim. Eu fico muito feliz quando nos retiros da oficina de valores, eu pergunto e muita gente levanta a mão que está fazendo o primeiro retiro. Fico muito feliz, né? Foi no retiro desse que a minha vida mudou. Foi no retiro desse tipo que a minha vida mudou. Ou seja, o bicho vai pegar. Ou já está pegando, eu não sei. O bicho vai ser a grande experiência, se eu posso te assegurar. Bom, pode ser teu primeiro encontro, como alguns aqui levantaram a mão. Ou pode ser... Você está há mais tempo, né? Talvez você venha, quem está vindo para o primeiro encontro, talvez venha de uma vida que tenha feito muitas besteiras, né? De uma vida que acumulou frustrações. E a gente veio aqui para pensar um outro horizonte para além dessas frustrações, não é verdade? Ou então, olha só, não, cara, você está aqui desde sempre. Você está aqui antes do Eduardo. Você está aqui antes do Eduardo. Você está aqui desde sempre, você caminha. Ou então, mesmo que não caminhe desde sempre na comunidade do pecado lavado, sei lá, você vem de uma vida de igreja, né? São Paulo, né? São Paulo, fariseu, filho de fariseus, né? Católico, filho de católico, né? Assim, católico, filho de católico, consagrado a Nossa Senhora, coroei Nossa Senhora no colégio. Você pode vir e é tendo uma experiência boa com Deus, sabe? Que busca fazer as coisas direito, busca ser de Deus. Eu não sei qual é a tua realidade. Só sei que Paulo serve para um e serve para outro. A história desse homem que veio de Tarso ilumina tanto quem está há muito tempo, quanto quem chegou agora. E em vez de pensar quem está há muito tempo e quem chegou agora, eu vou pensar numa outra chave. A história de Paulo serve para a gente pensar a conversão dos bons e a conversão dos maus. E aí não tem a ver com quem chegou e quem está há muito tempo. É uma outra chave. A conversão dos bons e a conversão dos maus. Bom, vamos tentar pensar melhor o que é essa conversão dos bons. Mas o cara já é bom, ele precisa se converter? Muito. Lembre da parábola do filho pródigo. Você tem um filho que vai embora. Gasta dinheiro com as prostitutas, né? Volta para casa. Você tem a conversão do mal aí, daquele que não dava ideia para o pai, daquele que gastou a vida fazendo besteira. Só que você tinha um que ficou em casa. Quando o irmão volta, não acolhe o irmão. E a parábola do filho pródigo, podem olhar, ela é muito bonita, por quê? Quando o filho mais novo está voltando, o pai está do lado de fora esperando o filho, né? Sabe que o pai corre em direção ao filho. Só que sabe o que é muito legal? O filho mais novo volta, vão dar festa. E aí está rolando a festa. O filho mais velho se recusa a entrar em casa. E o que o pai faz? A mesma coisa. Sai da festa, vai do lado de fora para buscar o filho. E esse filho mais velho era um filho fantástico. Nunca desobedeceu a uma ordem tua. Fiz tudo o que tinha que fazer. Só que ele tinha um coração longe do pai. Era um filho ressentido. Estava ali dentro. Estava dentro. Só que... E era uma pessoa de ações boas. Só que, na verdade, com o coração petrificado. Então, tantos bons, sei lá, que estão com a vida mais ou menos direitinho, quanto os maus, aqueles que foram longe e viveram um caminho de autodestruição, podem ser iluminados pela vida desse grande homem que foi São Paulo. Né? Bom, vamos lá. Vamos entrar nessa daí então, senão eu fico falando demais. Olha só, vamos pensar no que Paulo vem chamar a atenção. Primeira coisa, ele pode chamar a atenção
para o fato de que, embora a gente tenha muitas coisas boas, e a gente faça muitas coisas boas, você pode ajudar as pessoas, você pode ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ou até caminhar muito tempo na igreja. Só que quem vive assim sofre uma tentação, que é a tentação de deixar o coração endurecido, de perder a perspectiva da misericórdia, de cada vez mais ficar mais exigente com os outros e menos exigente consigo. Isso aqui é o risco do fariseu. Eu me torno mais exigente com os outros e menos exigente comigo. Eu endureço meu coração. E na verdade, estou dentro da casa do Pai, mas estou com o coração muito distante dele. Essa é uma chamada de atenção que São Paulo nos dá. Pensa bem, sabe o que Deus podia falar para São Paulo? Uma frase de Santo Agostinho: Saulo, Saulo, corres bem, mas fora do caminho. Será que a gente não tem isso? Às vezes, um esforço enorme, a gente faz um monte de coisas, mas o essencial fica de lado. Eu sempre lembro da palavra de Jesus para Marta. Jesus está na casa, Marta está lá fazendo as coisas para Deus, né? Trabalhando, falando, fazendo um monte de coisa, e Maria está ouvindo a palavra. E aí Marta fica bolada com Maria, e a gente, quando lê a passagem do Evangelho, pensa, com toda a razão, essa Maria também não ajuda em nada. E Marta fica bolada com Maria e fala: Senhor, manda essa minha irmã que faz nada, manda dar um dia aqui, né? E o que Jesus responde? Jesus responde: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Maria, no entanto, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. É um risco que a gente corre, essa dimensão de fazer muitas coisas pelo Senhor e esquecer a melhor parte, que é ser discípulo aos pés do Mestre. E a única parte que vai tirar é essa. O que eu faço? Está pregando aqui, amanhã, isso para. Sei lá, tem um problema na garganta, eu fico mudo. Isso passa. Sei lá, mas ser discípulo do Senhor é a melhor parte. E essa é a única que não é tirada. Então eu quero falar agora para você que está caminhando há bastante tempo. Olha para o teu coração e tenta contemplar se ele não ficou endurecido. Um coração endurecido é um coração que se recusa à mudança. Eu fico pensando, estava pensando isso vindo no carro hoje, nem falei com vocês. Aquela hora também estava o Júlio, Júlio é o meu amigo da oficina de valores, a esposa da Vivi, estava o Júlio, Vivi, a esposa dele, a Carol, a minha esposa, e o Pedrinho, que está aí brincando aí, filho do Júlio, meu afilhado. Estava o Júlio do meu lado falando e o Pedrinho falando atrás, né? E aí eu não sabia, aí respondia um, respondia o outro, ao mesmo tempo eu estava pensando no negócio. Aí eu fiquei perdido na conversa. Estava pensando o seguinte, naquela passagem que é dito que o reino do céu é de quem é como criança. Lembram disso? E eu fico pensando, o que é uma criança? Essa passagem tem várias coisas que estão contidas aí. Mas uma criança é alguém que está aberta a milhões de possibilidades. Uma criança é alguém que ainda pode mudar muito. Estão entendendo isso? Então eu fico pensando, né? Por exemplo, Pedro, né? Você propõe um negócio para ele hoje, ele vive aquilo de uma maneira muito intensa. O que é, às vezes, envelhecer? Primeiro, a gente amadurece, a gente cria personalidade, tudo isso. Só que envelhecer, e aí um risco de Jesus chama atenção, é cada vez mais cristalizar posturas que a gente toma como certas e se recusa à mudança. Saulo era assim. Fariseu, filho de fariseus, com todas as certezas do mundo, e muitas dessas certezas boas, mas não tinha talvez a disposição mais de mudar, estava cheio de si. Embora tivesse um grande desejo de Deus, essa pode ser a tua realidade? Essa pode ser a minha realidade? A realidade de me tornar um filho mais velho, que é alguém que está em casa e está amargurado? Que é alguém que está em casa e está amargurado? Bom, vamos lá. Hoje de manhã, hoje mais cedo eu conversava, a pessoa da oficina, permitido para estudantes de ensino médio agora, estavam se preparando. E aí eu conversava na pregação lá, conversei com ele mais cedo, e falei, a alegria é a maior propaganda do cristão. E um santo triste é um triste santo, ele dizia São Francisco de Sales.
A alegria é a maior propaganda porque ela é uma consequência muito grande da nossa experiência. Se a nossa experiência cristã ela está se traduzindo em amargura, não estou dizendo que a gente não pode estar triste, não. A gente vai estar triste, vai ter problema, não estou dizendo nada disso. Mas se a gente endurece nosso coração na amargura, está na hora de se esforçar para ter uma postura um pouco maior, um pouco mais parecida com criança e reconhecer que a gente ainda pode mudar. Bom, mas não é só para esses que Saulo chama atenção. Saulo chama atenção também para aqueles que cometeram erros muito graves e que têm, assim, pouca esperança de mudança. Por que Saulo chama atenção? Cara, Saulo, antes de ir para Damasco, sabe o que Saulo fez? Saulo consentiu um assassinato. Um assassinato de São Estevão. Apedrejaram São Estevão e jogaram aos pés de São Paulo, diz lá os Atos dos Apóstolos, né? Saulo consentiu com o assassinato. Eu fico imaginando Paulo pregando depois e lembrando que um dia ele ficou feliz com aquelas pedras que pegavam na cabeça de Estevão. Cara, imagina assim, um negócio desse. Cara, Saulo tinha um coração tão duro que cometeu, embora tudo isso de bom, cometeu erros muito graves. E aí, eu me pego a tua história, que talvez até hoje tenha vivido, não sabe nem muito bem esse negócio de igreja, né? Sabe nem muito bem esse negócio de igreja. E aí, às vezes, quando a gente se dá conta com a palavra do Senhor, a gente lembra de umas besteiras que a gente fez, né? Lembra de umas besteiras que a gente fez. E nesse contexto, a história de Saulo também fala. Por quê? Porque, tanto quanto ele, nós também temos o nosso caminho de Damasco. O que é o nosso caminho de Damasco? É a estrada a qual o Senhor aparece na nossa história e diz, dá para recomeçar. Vamos lá. Bom, não importa a tua situação. Deus te chama hoje, nessa noite, através dessas palavras aqui que podem estar até meio enjoadas, a uma conversão, a uma mudança de vida. Aquilo que no grego metanoia, né? Que é a mudança de mentalidade. E não me interessa se você é fundador da comunidade do pecado lavado, se você acabou de chegar agora, né? O chamado é para todo mundo. Deus te chama a mudar de vida hoje. Deus chama a mim primeiro, né? Está pertinho, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, sempre. Então, assim, esse chamado também é para mim. Se você dá uma oficina de valores, por exemplo, esse chamado é para você também, para você que está aqui, para eu que estou aqui. Deus me chama a mudar de vida. E é entregar o meu coração e o meu caminho a Ele. Independente de como esse coração esteja. Bom, olha só, e esse caminho para Damasco é muito interessante, porque a pergunta que Jesus dirige a Saulo. Qual é a pergunta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta pelo porquê, ela é fundamental. E é ela que vai catalisar uma conversão. E é a pergunta que Deus faz para mim e faz para você. Alessandro, por quê? Por que você está vivendo do jeito que você está vivendo? Vamos pensar o seguinte, né? Por que Saulo perseguia os cristãos? Até coloquei aqui umas possíveis respostas. Por que essa religião que surgiu atingiu o prestígio dele? Ele era um fariseu, né? Porque essa forma de viver rompe com a mentalidade dele? Porque ele tinha uma visão pequena do que significa ser fiel a Deus? Vamos lá, paremos então para pensar nos nossos porquês. Por que tanta mágoa? Às vezes a gente tem a falta de perdão que a gente carrega por anos, né? Por quê? E responder o porquê com sinceridade é importante. O porquê pode ser porque ceder e dar o perdão, na minha cabeça, é me inferiorizar diante de quem errou. Será que não é isso? Tá, por que tanta mágoa? Sabe por que tanta essa prisão num vício, por exemplo, que nos escraviza? Sei lá, por que um estilo de vida tão materialista, que se preocupa mais com o ter do que com si? Por que dá tão pouco para Deus? Por quê? Essa pergunta do porquê, ela vai em direção a você hoje. Por que você coloca algo no lugar de Deus? Por que eu coloco algo no lugar de Deus? E esse algo pode ser até alguma coisa boa. Esse algo pode ser até uma esposa, um filho.
Esses dias eu conversava, né? Não lembro onde, acho que foi na crisma lá na paróquia, né? Que, dizendo assim, Deus pede, ama a Deus, o mandamento, né? Acima de todas as coisas. Isso é difícil de entender às vezes, né? Sei lá, eu não sou pai ainda, né? Quero ser brevemente. Mas assim, pô, se olhar para o teu filho, amar a Deus mais do que o filho é uma complicação, né, cara? Assim, fico pensando, né? Sabe por que Deus pede isso? Fico, às vezes, e cada vez mais eu estou convicto disso. Sou casado, né? Então posso colocar essa dimensão com a minha esposa. Porque só amando a Deus mais do que a minha esposa, eu vou amar a minha esposa tudo que ela merece. Quando eu amo a Deus, a minha esposa mais do que a Deus, eu estou amando menos a minha esposa. Porque o amor a Deus dilata o meu coração e me dá a capacidade de amar tudo que eu posso. Então assim, pensa nisso. Por que colocar algo no lugar de Deus? Por medo? Colocar algo no lugar de Deus? Ao meu ver, boa parte das vezes, e eu partilho isso com vocês aqui agora, apliquem na vida de vocês se julgarem que é assim. No fundo, nós colocamos algo no lugar de Deus porque julgamos ilusoriamente que a felicidade está mais nesse algo do que em Deus. Eu lembro uma vez fui pregar num retiro chamaram assim, é um termo que a gente usa aqui em Petrópolis às vezes, jovens mais velhos. É porque aqui tem o movimento de adolescentes muito forte. Então, assim, pessoal de 15, 17. Então, assim, o pessoal de 18 a 29 anos, vamos colocar assim, né? Bom, eu tenho 33, eu não sei o que eu estou agora, né? Acho que eu já sou adulto, tenho 33. Esse negócio de 33 anos é muito engraçado. Eu recebi uma mensagem muito interessante no dia do meu aniversário. Bom, um amigo que trabalha comigo mandou a seguinte mensagem: Alessandro, com 33 anos eu já tinha salvado o mundo. Você aí, né? Você. Até hoje, eu não sei se foi motivacional ou se foi para frustrante, né? Que você, com 33 anos, tinha salvado o mundo. E você? Mas vamos lá. Vamos pensar isso. Essa vez que eu fui pregar, acabou a pregação e eu comecei com duas pessoas que eram lideranças fortes na paróquia, nessa paróquia durante um tempo, e um deles falou uma das coisas assim mais tristes que eu já ouvi, mas muito verdadeira. Ele falou assim: sabe qual é o difícil? O difícil é acreditar que a nossa felicidade está aqui. Cara, se não tem isso, não tem nada. Não tem nada. Se eu não acredito que a realização do meu coração é em Deus, se eu não acredito, né, lá como Santo Agostinho, né, que eu fui criado para Deus e que meu coração não encontra repouso enquanto não repousar em Deus, o resto não faz sentido. Só que no fundo, é isso que entra na nossa história. Na minha e na tua. Quando é diante de uma situação, a gente quer se dar bem, por exemplo, em vez de ser honesto. Por quê? A gente acredita? Que, não, é uma exceção, né? Nessa hora eu preciso. Que a gente escolhe não dar o perdão, por exemplo, com todas as limitações que a gente pode ter. Hoje, ao perguntar o porquê, eu quero te pedir, orienta o teu coração para essa resposta, que a realização dele está em Deus. A realização do teu filho, da tua filha, está em Deus, da tua esposa, do teu esposo. E essa realização começa com você ter o coração nele. Gente, isso pode parecer banal, mas é uma verdade que a gente tende muito a esquecer no dia a dia. Que eu tendo a esquecer, embora estou anunciando ela aqui agora. Mas vamos continuar, senão falo de novo muito sobre esse ponto e tem muita coisa ainda. Muita coisa não, né? Só vou falar até 3 horas da manhã só. Mas vamos lá. Olha só. Se perguntar pelo porquê, ajuda a gente a perceber que a gente está no caminho equivocado. Sabe o que significa a palavra pecado originalmente? Se eu sei pronunciar direito, que a gente lê essas palavras. Pecado vem do grego hamartia. Sabe o que significa hamartia? Errar o alvo. Interessante isso, né? A palavra pecado originalmente significa errar o alvo. Então, o que a gente está fazendo é errando o alvo da felicidade nossa e dos nossos. E de quem não é nem nosso. Porque assim, quando eu sou de Deus, eu contribuo para quem está ao meu redor e para todo mundo. Canteiriza dada, uma alma que se eleva e leva o mundo. Vamos lá, será que você não está errando muito o alvo? Será que você não corre bem mais fora do caminho? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção essa noite, né? Esse é o ponto central da conversão. E minha gente,
Essa é a grande descoberta. É igual aquele menino, né? Eu gosto dessa história. O menino tinha um pote de bala. Aí a mãe botou o pote de bala pro menino. O menino enfiou a mão, lotou a mão de bala. E aí ele não conseguia tirar a mão do pote. E ele não queria largar a bala. Ele ficou lá dizendo, não, larga a bala, tira a mão, vai pegando. O menino não queria largar. Aí de repente veio a mãe do menino, mostrei, trouxe o menino. O que você fez? Eu mostrei um pote de bombons. Então, é isso, sabe? No fundo, Deus está mostrando um pote de bombom. A conversão é aprender a largar a bala. Às vezes essa bala é uma coisa muito ruim, que a gente acha que é boa. Às vezes essa bala é algo bom, só porque Deus quer dar algo que é melhor. Deus quer dar a melhor parte, né? Que é a única que não vai ser tirada. Bom, vamos continuar. Às vezes, quando a gente olha pra gente, pra nós, quando eu olho pra mim, dá um desânimo, né? Ou como diz uma pessoa que eu conheço, dá um desanimo. Dá um desanimo às vezes, né? Assim, é tanta coisa para mudar, né, galera? É tanta coisa. É tanto mal às vezes, né? É tantos erros, né? Tantas vezes eu tentei e não consegui. A gente quer perguntar o porquê. Essa semana, na Fazenda da Esperança, isso me marcou muito. Um menino de 15 anos me perguntou isso. Foi muito doído mesmo. Assim, um menino de 15 anos de vida destruída. Ele levantou, olhou. Esse menino era um menino que dava, Fazenda da Esperança, realmente tem maiores de idade, tem poucos menores de idade, nós somos os menores. E aí, quando eu terminei de pregar, a gente abriu uma partilha para perguntas. E aí, algumas pessoas falaram mal desse menino. Isso é muito maneiro lá. Os caras têm a coragem de raivar. Pô, tem um menino de 15 anos aqui, enchendo a paciência, não sei o que. Abriu assim a parte. A gente até ficou pensando, esse moleque tá aí, cara. O moleque tapa. O moleque tapa. E aí, um deles até falou, tô tentando olhar para ele como meu filho, né? E aí levantou um menino lá no final. E era um menino. Aí a gente descobriu isso, né? E aí esse menino olhou, então você falou aqui, ele começou a chorar, foi muito doído. E ele virou e falou assim, se eu sair daqui hoje eu volto para a droga. A pergunta dele foi, como é que eu queria que você me respondesse, como é que eu posso sair e não voltar para ela? E a pergunta desse menino, às vezes é a minha e a tua pergunta. Não é verdade? A pergunta desse menino, claro que numa outra dimensão, né? Esse menino tem uma dependência química no corpo dele, mas às vezes é como largar isso, né? Naquela hora foi muito difícil responder. Eu sei que minhas palavras foram muito insuficientes para aquele garoto, né? Sei disso. Mas essa é a minha e a tua pergunta, né? Como, né? Como? Aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Como viver sem as minhas velhas amigas? E aí até que um dia eu respondi, eu disse isso para o garoto. Santo Agostinho, olhando os santos que o precederam, disse o seguinte, se estes e estas puderam, por que não eu? E aí eu posso dizer isso para você, eu não sei teu nome. Se estes e estas puderam, por que não você? Se Deus irrompeu na história dessas pessoas, daqueles que vieram antes de nós, por que não na minha? Por que não na tua? Deus não te ama menos do que amou São Francisco. Deus não te ama menos do que amor, sei lá, São Paulo, falando dele aqui agora. O que Deus faz é o seguinte, diz lá o nosso livro Bento XVI, quando perguntaram quantos caminhos existem para Deus, ele respondeu tantos quanto existem pessoas. E hoje Deus bate a tua porta. Pede que você entregue o teu caminho a Ele. Bom, e o seguinte, se estes e estas puderam, por que não eu? Sabe qual é um dos maiores desafios da conversão? Sabe qual é o maior desafio da conversão? E eu partilho isso com muita sinceridade com vocês. É a perseverança. É dar continuidade à mudança. São José Maria que vai falar o seguinte, começar para todos, perseverar só para santos. Então assim, hoje é se agarrar nisso e continuar. E ter um sim, é sustentar o sim. É sustentar o sim. Eu lembro, às vezes o pessoal quando não sei se é um termo que vocês usam lá no Rio, mas aqui falam, sustenta o louvor, meu irmão. Sustenta o louvor, meu irmão. Então assim, sustenta o teu sim. Cara, pensa no sim de Nossa Senhora, por exemplo. Cara, foi brabo. Foi um sim, disse sim,
foi cuidar da prima que estava grávida, fugiu para o Egito, voltou, viveu uma vida até um pouco distante do filho, se o evangelho a gente perceber, viu o filho morrer e sustentou sim. Teu sim tem que ser sustentado. Eu aprendi uma coisa lá no Fazenda da Esperança, um amigo meu foi Fazenda da Esperança, que é importante na perseverança, que eu posso te assegurar. O que vai ser a tua perseverança? O que vai ser a minha perseverança? Não vai ser não errar mais. Quem dera. A perseverança vai consistir em, guarda isso, por favor, recomeçar sempre, rápido e com alegria. É isso. Tá na tua luta lá pela conversão de alguém, tá na luta pela tua conversão e de repente, desculpa a expressão, deu ruim. Recomeça. Sempre rápido e com alegria. Que quanto mais tempo eu perco no chão, são menos passos que eu tenho condição de dar. Então é levantar. Na hora, caiu, levanta. Quantas vezes foi? O mais rápido possível. E com alegria por não ter continuado no chão. Embora talvez 2 passos na frente ficar. Então, lembra disso. Começar com o mundo. Perseverar pela Santos. E às vezes os outros desconfiam da gente. Desconfiaram de São Paulo. Vocês podem continuar ali na passagem? Deus aparece para Ananias, lá na Insônia, não lembro bem agora. E aí fala, ó, Paulo está lá. Vai lá, reza. Mas Saulo estava lá rezar por ele. E eu? É ruim. Esse cara está matando cristão pra caramba aí. E eu vou lá. E aí Deus tem que dar uma comentada. Não, vai sim, fica tranquilo. Porque já deu um jeito. Fica tranquilo. Então assim, as pessoas desconfiavam. Ele teve que ser apresentado à comunidade. As pessoas vão desconfiar. Gente, desconfia por razão às vezes. Lembra quando eu entrei para a igreja, minha mãe falou assim para mim, 15 anos. Você está indo muito nesse negócio, estava direto, né? Você já começou um monte de coisa e tudo que você começa, você desiste, vamos ver quanto tempo vai durar esse negócio. Cara, ela tinha toda a razão do mundo. Não, eu fiquei bolado, né? Pô, minha mãe confia em mim, não sei o quê. Mas ela estava certa, cara. Tudo que eu começava, eu parava. Então, olha só, não fique chateado com as pessoas que desconfiam de você. Pensa, ela tem razão. Ela sabe do barro que eu sou feito. Só que a gente tem que lembrar que é Ele que realiza grandes coisas. É Ele que realiza grandes coisas. Dessa vez foi diferente por quê? Porque era Ele que estava realizando grandes coisas, né? E com a perseverança dele eu podia contar. Na época não tinha. Então é o seguinte, Deus sempre persevera com a gente. A gente tem que lembrar disso. Se alguém desconfiar da tua mudança, não fica chateado não. Fala assim, é verdade, eu sou barro mesmo. Mas é Ele. E é nele que eu me firmo. É nele que eu me firmo. E aí, minha gente, só mais um último ponto, né? Que olhando a vida de Paulo, convertido, né? A gente pensa no seguinte, que o sim dele atingiu muita gente, né? Imagina o mundo sem São Paulo. Cara, não consigo nem imaginar, não consigo imaginar mesmo. Assim. Você não consegue imaginar. A conversão de Santo Agostinho foi dentro de São Paulo, por exemplo. Não só, mas também. 400 anos depois. Um pouquinho até mais, mas não. Vamos lá. O que seria do mundo se São Paulo não tivesse sustentado o sim dele? E isso vale para mim e para você. Bom, eu não tenho pretensão de ser de São Paulo. Quando eu vejo ele gigante, né? Talvez você também não. Até porque, tirando essa questão da pretensão de lado, não dá. Um São Paulo já existe, né? Agora Deus que um São Léo. É verdade isso. São Paulo Deus já fez. Assim, São Paulo Deus já resolveu. Deus já resolveu o negócio. 2 mil anos atrás, Deus já resolveu o negócio. Eu não sei teu nome. Assim, bota teu nome aí. Um São Paulo já existe. Deus tem um São, uma Santa. É isso. E minha gente, Deus, o que é um santo? Mas eu sou muito ruim. É
verdade, eu acredito que um santo é um milagre que leva uma vida inteira para ficar pronto. Eu acredito nisso. Que um santo é um milagre. E ele leva uma vida inteira para ficar pronto. É óbvio que é uma vida que Deus vai agindo e que essa pessoa, dentro dos seus limites, das suas fraquezas, vai dizendo sim. Tem gente que é rápido. Francisco Jacinto, já ouviu falar desse pessoal? 9 anos de idade. Eu já estou a 33 aí. Mas vamos leva a vida inteira para ficar pronto. E muitos contam com teu sim. Muitos que você nem sabe quem. Eu falei isso hoje para o pessoal que estava lá na oficina. E falo para vocês agora. Quem organizou meu encontro lá, que eu fiz, que mudou a minha vida, que organizou com carinho, que organizou com cuidado, que organizou também com dor de cabeça, que deve ter dado um problema danado organizar aquilo, deve ter gente que não queria fazer as coisas direito. Quem perseverou para ser, atingiu a minha vida. E hoje está atingindo a de vocês. Porque eu só estou aqui por causa deles. E por causa de muitos outros. E outros só estarão aqui por tua causa. Então, viver em Deus, converter-se, entregar o caminho a Deus, implica em transmitir Deus. E agora, o pessoal aí da música quiser fazer um melodrama, um negocinho assim por trás, fazer um romantismo, assim, quiser fazer um romantismo, eu vou encerrar contando uma historinha. Vai fazer um romantismo, fica bonito, né? Tem uma amiga nossa, ela foi numa pregação da oficina, ela fala, não, mas no final é covardia, vocês fazem aquela voz. Que voz é essa? Não, apaga a luz, bota um violão, fica falando com voz mansa, né? Vamos ver agora se a gente consegue. Eu não sei direito que voz é essa, né? Vamos ver se essa voz sabe. E eu quero... Preste atenção agora. Eu vou encerrar contando essa história. É o seguinte, um molequinho lá, 5 anos, o pai trabalhava e o pai também tinha trabalho em casa. E um dia o pai estava lá fazendo o seu trabalho e estava um molequinho querendo atenção. Estava um molequinho querendo atenção e o pai trabalhando. Aí o pai parava, dava uma atenção, pai, brinca comigo de carrinho. Aí ia lá, dava aquele negócio. Sabe como é que criança insaciável? Você sabe disso, né? Criança insaciável. E aí o pai falou, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tenho que trabalhar. Essa criança... Vou fazer o seguinte, o pai pegou uma revista, tinha um mapa mundi. Mapa do mundo, assim. Aí o pai picou o mapa, criança de 5 anos. Picou o mapa e deu para a criança. Falou, monta aí. Quando você acabar de montar, a gente brinca. E aí, né, pô? Como é que o moleque ia montar aquilo? 3 minutos depois, o moleque procura o pai. Fala, já acabei. Como é que é isso? Sabe onde fica Zimbábue, por acaso? Rodésia, né? Sabe onde fica Fiji? Aí o pai falou, o mapa perfeitinho. Aí o pai ficou, meu filho é sinistro, né, cara? O pai ficou assim, meu filho é sinistro, né? E aí o pai virou pro filho e falou, tá bom, meu filho, faz o seguinte, como é que você conseguiu montar isso? Explica aí, como é que você conseguiu? Eu olhei pro pai assim, pai. Aí foi virando peça por peça. Foi virando peça por peça. E atrás tinha um ser humano assim. Então aí ele montou o ser humano. E ao reconstruir o ser humano, ele reconstruiu o mundo. Então, essa é a ideia. Hoje, o que nós estamos pedindo hoje não é resolver o problema dos refugiados na Síria, que é muito grave. Não é nem resolver o problema da fome no Brasil, que também é muito grave. O que Deus está pedindo hoje é muda a tua vida. E aí, a partir disso, a gente vê o que acontece. Porque quando a gente reconstrói um homem, uma mulher, a gente está reconstruindo o mundo. Só que assim, a gente tem que reconstruir aqui, né? Entregar nosso coração a Deus. E aí, para o pessoal que está chegando, eu vou falar o seguinte: não vou enganar ninguém, não. Quando a gente não sabe onde esse negócio vai levar a gente. Não sabe. Como diz um padre aqui de Petrópolis, chamado Luiz, ele diz o seguinte: Deus te dá a paz, mas ele não te deixa em paz.
Deus te dá, mas Ele não te deu. E é verdade. E é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Por isso, quando acordo domingo de manhã, assim, tem uma pregação, a primeira coisa que eu penso, eu queria voltar para cá. Só que quando eu vou, eu me realizo de um jeito. E não estou dizendo que você vai ter que ser pregador, nada assim, não. Pode ser, Deus precisa. Mas o que Deus quer é mudar a tua vida. O que você vai fazer ali depois. Mas eu posso segurar uma coisa: se a tua vida mudar, muita coisa muda junto com ela. Fica de pé para a gente rezar um pouquinho.